Talvez se nós tivéssemos aí um site chamado Elogia Aqui, e não somente Reclame Aqui, seria muito mais fácil para a gente entender as coisas. Mas vamos entender o seguinte: a primeira coisa que eu vou falar aqui, eu fiz um paralelo sobre bancos. E aí vocês vão me perguntar o que que o banco tem a ver com o nosso segmento. É só para você começar a entender como é que eu pego a principal objeção do meu associado e desconstruo essa objeção em fatores e depois eu vou simplesmente mostrar que ele precisa do meu produto. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. Olha o que eu trouxe aqui, gente. Eu consultei as 3 principais instituições bancárias do nosso país, que eu consultei os 3 principais bancos: Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco Itaú. Mas por que que eu consultei esses bancos? Porque eles são as maiores instituições que nós temos no nosso país. E se a gente parar para perceber, olha as avaliações que a gente tem aí dos 3 bancos. A Caixa Econômica, ela é o banco que mais tem cliente, para você ter noção, mas não quer dizer que ela é o banco mais bem estruturado ou o banco que possui mais ativo financeiro. Então, quando o meu cliente fala: "Cara, eu não vou contratar o seu produto", eu pergunto para ele: "Você é cliente de qual banco?" E ele fala: "Sou cliente lá da Caixa Econômica Federal". Eu falo: "Cara, você já viu o índice do Reclame Aqui da Caixa Econômica Federal? Você deixou de ser cliente da Caixa por causa disso?" Geralmente a resposta do associado, ele fica ali sem saber o que vai me responder, porque eu simplesmente contra-argumentei de forma com que eu fiz com que ele pensasse. Mas, saindo aqui dessa tela que nós temos, eu fiz questão de pesquisar qual o tamanho, por exemplo, da Caixa Econômica, Bradesco e Itaú, quantos clientes que eles possuem, né, o quanto de dinheiro que esse banco tem de ativos totais e qual que é o patrimônio líquido de cada banco. Olha que interessante, a Caixa Econômica é o maior banco, ele tem 148 milhões de clientes, mas ele não é o banco mais rico. Olha a situação do Banco Itaú. O Banco Itaú tem 95 milhões contra 148 milhões. Mas Renato, por que que você está falando isso? Porque não sei se você percebeu, o índice de reclamação lá da Caixa, ele estava maior, e nem por isso ela deixou de ser o maior banco. Então você começa a entender como é que esses fatores negativos não podem atrapalhar as nossas vendas. Saindo um pouco do banco, eu chego aqui agora e vou nas principais montadoras, que eu também faço questão de pesquisar. E lembrando, pessoal, tudo isso na intenção de quebrar uma simples objeção que nós, aqui o nosso time comercial, encara diariamente. Aqui também eu tenho as principais montadoras. E como é que eu fiz a pesquisa das principais montadoras? Obviamente, pela quantidade de veículos que são vendidos por essas montadoras. Moura, por gentileza, aumenta a tela aí também. Melhor, Luan. E aqui a gente está falando da marca Fiat, Volks e Chevrolet. As 3 principais montadoras do país, elas têm um índice aí de satisfação relativamente bom, né, a carinha tá roxa ali, mas quando o associado meu vem falar de Reclame Aqui, eu pergunto para ele: "Por que que você comprou o carro da Chevrolet? Você já percebeu quais são os principais problemas relatados na Chevrolet?" E o meu associado fala: "Não, cara, nunca pesquisei". Então por que que você hoje toma como balizador de decisão o Reclame Aqui ou qualquer outra situação para falar do nosso produto? Então eu abro mais um ponto que eu tenho ali para o nosso associado criar um pensamento. Perfeito. Saindo agora aqui das montadoras, eu vou no principal ponto, pessoal, que é o ponto que eu chamo de da telefonia. Gente, todo mundo tem um celular. E quando o meu cliente fala comigo que ele não vai contratar o produto, a primeira coisa, às vezes eu nem pergunto qual que é a operadora dele, eu já faço simplesmente uma pesquisa no Google, porque você pode descobrir qual que é a qual que é a operadora que ele tem, então naquele momento ali você já está completamente despreparado. Quando eu falo de completamente preparado, quando eu falo de telefonia, olha que interessante, a Samsung é a empresa que mais vende telefone no mundo. Vocês sabiam disso? A Samsung, ela é a marca que vende mais smartphone. E o que que isso tem a ver novamente com o nosso café com conhecimento, Renato Caetano? Bom, se a Samsung, ela detém 21% do mercado, ela vendeu aí 272 milhões de smartphone e ela tem um Reclame Aqui, que é o primeiro que eu coloquei aqui, não confiável, por que que ela continua vendendo? Então vocês começam a entender que eu não posso permitir que o meu fator de decisão ele seja baseado em pequenos indicadores. Então nesse momento eu começo a desconstruir. Gente, dificilmente eu vejo alguém com smartphone da Motorola. E a Motorola é a empresa que tem o maior índice de satisfação, 8,4.
Então olha para você entender que a Motorola ela é pequena, ela não tem participação, ela não está nem no ranking, mas eu tenho a Samsung que mais vende, que inclusive está na frente da Apple, e aí quando a gente vai falar de preço, eu sempre gosto de falar Apple, e ela está aí na nossa no nosso mercado com essa expressividade. Mas, ok, e quando a gente fala de telefonia, eu também sempre comparo as principais operadoras. E para finalizar esse pensamento de reclame aqui, quando o meu cliente fala: "Não vou contratar o seu produto", eu falo: "Cara, por que que você contratou o produto da Vivo?". A Vivo ela tem 52.000 reclamações, a Claro tem 56.000 reclamações e a TIM ela tem 51.000 reclamações, apesar de ter o melhor índice. E hoje, se a gente for falar de operadora, a maior operadora que tem é a Vivo e vai perder para a TIM, porque a TIM acabou de comprar a Oi. Então você começa a entender o seguinte: o seu cliente ele não vai deixar de ser cliente porque ele está te dando uma falsa objeção que é simplesmente baseado em um indicador, baseado em uma fala. Mas agora, depois que a gente sai desse setor de telefonia, e aí é interessante vocês conhecerem rapidamente qual que é o tamanho da clientela que essas operadoras têm. E olha que interessante, são 85 milhões de clientes que a operadora número um do país tem. E quando eu pergunto para o meu associado: "Tudo bem, você já consultou a Vivo?". "Não". "Você é cliente da Vivo há quantos anos?". "Ah, sou cliente da Vivo há 10 anos". "Cara, e por que que você é cliente? Você nunca consultou? E por que que a nossa instituição você fez uma pesquisa e já me trouxe 10 argumentos negativos?". E lembrando, quanto mais argumento negativo eu tenho, mais poder de argumentação e contra-argumentação eu tenho.